tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui na live da sexta-feira, às 10 horas. Temos live aqui no meu Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Kalinovski, eu sou uma consultora treinadora e é o assunto que eu trago hoje, às sextas-feiras, em relação à parte financeira. Porque quando a gente não está bem financeiramente, né, o negócio começa a complicar, não é mesmo? E aí, hoje nós vamos falar de um tema importante que é saia da dívida, né? Mas o que será que faz que a gente entre em dívida? Não é interessante saber disso também? Isso nós vamos falar aqui na live com a educadora financeira Danila Molina, que tem dedicado o tempo dela a esse, né, esse assunto aqui para as consultoras Natura e para todos que estão aqui no meu Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos... Deu certo, Dri? Danila, que bom que deu certo, né, menina? Ai, que bom, querida. Então, tava aqui contando, né? Que é uma live que eu tô ansiosa com esse assunto. Porque ela traz, assim, uma qualidade de vida, né? A gente vai em busca mesmo dessa serenidade, dessa tranquilidade. Quando a gente tá com as finanças em dia, né? Já até tava antecipando aqui. Tô tão ansiosa que eu já comecei a falar. Daqui a pouco... Mas conta para nós um pouquinho aí de você, para quem não te conhece, para que te possa seguir, né? Porque você traz muita coisa boa lá no seu Instagram. Ai, que bom. Bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente falar sobre temas tão importantes na nossa rotina, né? E eu sou consultora Natura, né? Eu sou dentista, sou educadora financeira, né? E essa é a intenção, que a gente cada vez mais crie ativos, crie formas de renda, né? E a gente está aqui para isso, para poder orientar, para poder ajudar as pessoas, né, a ter uma vida financeira mais feliz, né, Dri? Isso mesmo. E assim, para quem chegou agora, deixa eu situar vocês, né? A gente tem feito aí uma parceria toda sexta-feira de trazer esse conteúdo às 10 horas, focado, né, na parte, né, de finanças. Então, a gente começou lá com uma planilha, né, a importância da gente reconhecer como estão nossas finanças, né, sair daquele temor e vamos ver mesmo, vamos encarar, vamos... Depois nós falamos da importância de sonhar, da importância da gente ter um objetivo, um propósito, para que tudo que a gente faça ao longo do dia tenha um propósito, né? Depois a gente voltou na planilha, tirou as dúvidas, como ajustar, então a gente já andou falando, dando algumas dicas aí de como é que você faz diante de uma planilha que está no vermelho, né? Então, aqui a Danila já trouxe isso. Quem quiser, a primeira pergunta aí para você. O que acontece antes da dívida? Será que você pode dar uma dica para a gente? O que leva eu ficar numa situação de ter um monte de coisa para pagar? Né? O que aconteceu? Me conta. Olha. Porque não é só na pandemia que isso acontecia, né? Antes da pandemia tinha isso, não tinha? Exatamente, né? Na verdade, Dri, a gente vem de um processo que a gente não aprendeu a lidar com dinheiro, né? A gente não tem educação financeira, a gente tem muitas crenças e culturas dentro do Brasil que fazem com que a gente se endivide, né? Sem saber que está fazendo a coisa errada, né? Então, muitas vezes a gente assume compromissos achando que são os certos, né? E, na verdade, a gente pode estar criando dívidas aí para uma vida toda, sem ter a consciência dessa importância. Então, assim, está muito ligado à parte cultural, comportamental, a parte emocional, muitas vezes. É aquela coisa, né? Eu tô feliz, eu vou comprar. Eu tô triste, eu também vou comprar. Então, muitas vezes, as dívidas vêm de muitos problemas internos, né? Então, por isso que a gente fala que o dinheiro, ele está muito relacionado às nossas emoções, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto a consciência no dinheiro, né? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E o dinheiro, ele, na verdade, ele serve para 3 coisas, vamos dizer assim, resumindo na nossa vida. A primeira coisa que eu costumo falar, que a gente tem que fazer uma reflexão, é que o dinheiro, ele tem uma função primordial de segurança, né? Então, se você não tem muitos sonhos, não quer sonhar, tem muita gente que fala assim, não, eu não quero nada da vida, eu não quero, né? Tem gente que pensa assim. Eu falo, então pense na sua segurança, pense na segurança da sua família, né? O quanto é bom no caso de uma doença, de um desemprego, de algo assim, que você tenha
a segurança do dinheiro, que você não se desespere, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão para que a gente desenvolva a consciência. Porque a gente não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando de um ser humano e de desenvolver essa consciência que a gente nunca teve, que a gente nunca parou para pensar, né? Então, primeira coisa, vamos pensar em segurança, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar também que o dinheiro serve para a nossa liberdade de escolha, de viver coisas boas, né? De poder proporcionar coisas boas para a nossa família. Então, e principalmente, assim, a gente também depois no futuro pode fazer doações, né? A pessoa que lida bem com o seu dinheiro, ela pode fazer doações. Então, a gente mudar esse olhar sobre o dinheiro. Muitas vezes a gente trabalha tanto, né? A gente fica lá horas e horas trabalhando e não tira um pouquinho de tempo para cuidar desse bem precioso. E não é adoração ao dinheiro, não é, sabe, a idolatria, não é isso. Mas o dinheiro, ele é o reflexo da sua energia, né? Ele é reflexo do seu trabalho. Então, se você enxergar o dinheiro de uma outra forma, você vai ver que a sua vida vai ser próspera, né? Então, o dinheiro precisa de cuidado, de carinho, Dri. Você me fez lembrar que eu tenho uma amiga, né? Que a gente tem uma amiga em comum. E aí a gente foi pagar uma conta e uma das amigas abriu a carteira, o dinheiro era todo amassado, assim, todo amassado. Aí a outra me falou, você tem que cuidar de dinheiro, como é que o dinheiro vai voltar para você com essa bolsa aí toda, com ele todo amassado? Então não é questão de uma, como é que eu posso dizer? Que a gente, como é que fala isso? É como se fosse, o dinheiro amassado não vai vir dinheiro. Não é essa coisa mística. E se quem não, qual é o valor que eu tô dando pro meu dinheiro quando eu jogo ele, né? Isso. Quando eu ponho ele de qualquer jeito dentro de uma bolsa, dentro de um bolso e não, então, na verdade, ele conecta com como você vê o dinheiro, né? Isso. Não é aquela coisa, que nem a bolsa, né? Você coloca a bolsa em si, no chão, não vai trazer dinheiro. Aí teve lá uma postagem da rainha com a bolsa no chão. Eu falei, bom, vamos acabar com esse mito. A rainha mesmo não vai ter esse problema, né, Adri? Se ela já pode... Então, acabou com o mito de que bolsa no chão não traz dinheiro. Na verdade, a atitude que a gente se coloca... Né? Nessa questão é que faz toda a diferença. E aí, Danila, até eu queria comentar com você, que até nos treinamentos que eu faço, né? Como eu disse no comecinho, eu também sou treinadora, tem uma parte de um treinamento que a gente fala da importância de ter os boletos em dia. E isso todo mundo sabe, né? A gente sabe que tem que pagar as contas. Então, o que acontece para eu chegar nessa situação de ter um boleto, né, atrasado? Então, eu comento com elas assim, que vai da conduta de eu ter o fiado, né? Se eu tenho uma venda que eu proporciono fiado, eu vou ter a chance de não ter o dinheiro para pagar o boleto, né? Eu estou contribuindo para essa realidade. Então, a Natura nos disponibiliza hoje uma conta Natura Pay corrente para todo mundo, independente se você tem alguma coisa no nome, se aconteceu alguma coisa. Consultora Natura, tem a conta Natura Pay. E é uma conta corrente que funciona como qualquer conta. Então, ali a gente pode gerar boleto para o cliente, a gente pode gerar cartão de crédito, gerar link para pagar no cartão de crédito, né? A gente pode aceitar Pix, transferência, o que o cliente, tendo dinheiro, seja na hora, seja para depois, usando o cartão, a gente oferece essas opções. Se o cliente não consegue, né, nenhuma dessas opções, não é um alerta, né? É um alerta para a gente pensar, será que eu tenho... Vamos esperar, então? Que dia você recebe? Até ajudar o cliente. Às vezes, eu tenho uma cliente que eu ajudo ela nisso. Porque ela é muito... Ela quer impulsiva. Um dia ela foi comprar um presente para uma professora e ela escolheu 3 presentes. Eu falei, bom, como eu já conheço ela, falou, olha, o que você acha de escolher um, né? Porque o importante é, né, esse afeto, esse carinho, faz um bilhetinho, que aí não te onere, você faz esse gesto tão bonito. Eu falei, Adriana, mas você é doido, você é consultora, você quer vender, vamos ganhar dinheiro. A gente tem que cuidar das pessoas, né? Cuidar nesse sentido e assim cuidar da gente também. Isso. Né? Então, aí você, né? Que dia que você vai receber? Eu volto aqui, então criar toda uma dinâmica. E se você tem, como eu tenho, clientes que às vezes me pagam no pagamento, e eu já levo o produto, não são muitos, mas eu tenho.
esse eu tenho uma reserva. Eu costumo fazer uma reserva. Isso é muito importante, não é, Dani? É, muito. Fazer uma reserva para que, se caso acontecer alguma coisa com o cliente, a minha empresa não sofra com isso. Já é trabalhar nas causas, né? As causas de eu não ter esse hábito fazem com que eu entre mais rapidamente num débito. Isso. O que você pode falar mais a respeito sobre isso pra gente? Faz sentido? Não faz? Me ajuda aí. Faz sentido sim, né? Porque tudo fica em volta do quê, Dri? Da organização financeira. Às vezes a gente não tem organização pessoal e também não tem organização financeira do nosso negócio. Então, quando a gente vai fazendo tudo assim, ó, emboladinho, deixa a vida me levar, isso aí é só pro Zeca Pagodinho, pra gente não dá certo, não. Né? Então, assim, se a gente vai deixando as coisas a esmo, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Porque você está agindo sem planejamento, você não está fazendo as compras conscientes, você vai acumulando boleto sem pensar. Então, chegou aquele momento que a gente vai falar assim, não, agora é a hora de eu transformar a minha realidade. Agora é a hora de eu olhar esses boletos, de eu olhar todas as minhas dívidas, e aí eu vou estruturar a minha vida para que eu consiga otimizar. Se hoje eu estou devendo, se hoje eu estou numa situação, foi o que eu plantei lá atrás, né? Então agora a gente pode fazer um novo plantio, né? Vamos resolver essa colheita que não está muito boa, e vamos plantar novas sementes para que no futuro, porque agora o que vier para frente é o que você planta hoje. Então, vamos plantar uma base sólida, né? Então, essa consciência que a gente precisa desenvolver, Dri, é muito importante. Como é que a gente constrói um negócio sólido? Tendo bons clientes, se posicionando como uma empreendedora. Porque todos nós, um empreendedor, né? Porque todos nós aqui temos um negócio. E é isso que a gente tem que pôr dentro da gente. Somos um negócio. E esse negócio depende das nossas ações, das nossas atitudes. Então, quando eu vou no NaturaPay e estudo aquele NaturaPay que eu nunca entrei lá. Nem sei, cai um dinheirinho lá, não dá. Sabe, eu já ouvi consultora falando, aquilo lá não entra nada. Eu falo, Senhor. Eu falo, Danila, deixa eu te contar uma coisa. Existem várias consultoras com dinheiro no NaturaPay que nem baixaram o aplicativo. Socorro. Não, e se você souber a quantidade... Assim, gente, assim, tem dinheiro lá, um montão de dinheiro. A Natura tá nos pedindo. Avisem do NaturaPay, tem um monte. Às vezes a consultora tá precisando de dinheiro e tem dinheiro na conta NaturaPay. E a consultora não baixou o aplicativo. Ela nem se cadastrou lá. Olha que coisa, não sabia, Dri, disso. Olha que impressionante. Então, assim, a gente tem ferramentas tão maravilhosas dentro da Natura. E às vezes eu falo assim, a gente é danada. Às vezes, quando a gente ganha as coisas, a gente não dá valor. A gente não dá valor. Então, eu falo assim, vamos olhar para as infinitas possibilidades. Eu sei que a gente está acostumado com o presencial, aquela coisa toda, mas vamos olhar para o outro lugar. O que a Natura está me dando? Ela está me dando a possibilidade de fazer o meu negócio se tornar um negócio próspero, né? Que eu não fique na mão do fiado, que eu não fique devendo, que as pessoas não fiquem devendo para mim e nem eu devendo para a Natura. Porque você pensa bem, Dri, olha a maravilha você ter toda a Natura para você ali na sua loja online, mas você não divulga. Ninguém vai saber que você tem isso, né, Dri? E você não vai precisar gastar do seu dinheiro. Então, as pessoas que têm dívidas, né? Elas falam assim, nossa, eu não posso mais comprar porque eu tenho muito boleto. Mas peraí, você está se dedicando lá no espaço digital? Lá também tem uma fonte de renda para você maravilhosa. Aí as pessoas falam assim, mas não dá certo. Gente, tem que focar, tem que ter constância, né? Tem que mostrar, tem que falar da praticidade do espaço digital, que é maravilhoso. Antes de entrar, eu fiquei com medo de atrasar. Porque tinha uma cliente que falou, fiquei com medo. Ela falou, Dani, eu preciso de um refil do Andiroba. Eu falei, amore, eu não tenho aqui, mas entra lá na loja. Expliquei certinho. Uma cliente que é presencial. Expliquei para você, eu falei, não, mas tá legal demais. Tem frete grátis acima de 69. Entrou hoje, hein? Em cima do consumidor. Já dá uma animada no cliente. Ela falou, não, vou entrar lá. Eu falei, tem muita coisa boa. Não vai ser só esse refil, não, que ela vai levar. Entendeu? Então, a gente tem que motivar isso no nosso cliente, né, Dri? E aí, você tá, assim,
quando a gente pensa, né, em lidar com o cliente nessa situação para não vender no fiado, é delicado, né? É delicado você falar, ó, se você não tem dinheiro, eu não te entrego, ó, me dá o dinheiro que eu não te entrego. É delicado isso. Então, assim, algumas coisas que eu aprendi, a gente tem que começar também a usar essa observação, sabe? Uhum. Os entregadores de pizza, como que é, gente? Eu peço pizza e a pessoa fala assim, você vai precisar de troco? Eu aprendi com a pizzaria. Você vai, para entrar na conversa, sabe? Você vai precisar de troco? Então a pessoa já entendeu, né, que precisa existir o pagamento. Aí a pessoa fala assim, aí ela começa, vou pagar no cartão, posso pagar tal dia, E aí, dentro disso, você tem, se você percebe, a gente conhece, né, mais ou menos o perfil do cliente. Então você vai analisar, se é um cliente que você vê que não dá para deixar para a pessoa não te pagar, e você também não quer ser indelicada, olha que legal você pegar esse produto pelo espaço de falar assim, olha, então porque eu preciso te mandar um link de pagamento. E aí eu preciso saber a data. Esse link dura 72 horas. Então vamos fazer assim, quando é que você pode pagar? Dia tal. Falei, então, ó, 3 dias antes eu já consigo ver se seu produto tá na promoção. Te mando o link e aí sim você, né, paga na data que você precisa. Então você não tá sendo indelicada, né? Você não está se expondo a ter dívidas, né? A ficar sem o dinheiro para você pagar suas contas, porque não é só o boleto da Natura, né? Porque a gente trabalha, a gente tem a consultoria, a gente tem essa empresa, não só para pagar as contas da Natura, mas como para pagar as outras contas. Exato. Então, não é só o boleto da Natura, né? É toda a sua vida financeira. Como você diz, tratar isso a nossa empresa, né? Os cuidados que a nossa empresa deve ter, né? Então, assim, é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente pode já procurar o assunto do tá para precisar de troco e também oferecer e ajustar aquelas ferramentas para o cliente através do espaço digital. Isso. Né? Já estão gostando da dica do troco. Essa foi ótima mesmo, Dri. E assim, né, oferecer. O Natura Entrega tá aí pra gente, sabe? Você não vai tirar do seu estoque, você, né... Sabe, usem as ferramentas, elas estão aí para nos servir. Gente, aquele teclado lá da Natura, eu comecei a usar aquilo, é um espetáculo. E muitas vezes a gente não dá valor, então vamos dar valor a essas ferramentas, porque são elas que vão otimizar o nosso negócio, que vão fazer com que a nossa divulgação chegue de uma forma legal. Então, assim, vamos usar. E tem bonequinha da Dri. Gente, assim, ó, para quem tá chegando agora, falando, nossa, sai das dívidas, elas estão falando do que a gente não vai fazer dívida, eu tô com a dívida na mão, calma que a gente vai chegar lá. Né? Uma coisa, porque se a gente não trabalha a causa, a gente vai falar sobre aqui, né? A gente dividiu aqui em 2 etapas. Então, uma primeira etapa é de falar das causas, e depois a gente vai falar de dicas na questão mesmo do que eu faço com as minhas dívidas. Então, fica aí, porque nós vamos entrar mais nesse assunto. Mas se a gente não trabalhar as causas, você vai de novo entrar nas dívidas. Isso. Então, o que a gente não quer é que você não entre nessa situação. E se você está, né, você vai ter dicas também que não é só nessa live, mas em todas as nossas lives daqui para frente. A gente vai trazer muitas novidades em relação... E muito conhecimento, acho que nem novidade, né, Dani? Mas é conhecimento mesmo. Que eu mesmo nem sabia, que eu já andei tricotando aí com a Dani, eu falei, gente, eu não acredito que isso existe, né? Então é isso que a gente quer contar para vocês. Então, primeiramente a gente trabalha as causas para depois a gente se posicionar frente a isso, né? Isso, por isso que você falou, né, Dri? E sobre o teclado, Dani, desculpa até te cortar, que você falou do teclado, eu me lembrei. Quando a gente já... Bom, Adriana, vamos lá na causa, né? Também o cliente já tá me devendo, o que eu faço? Então, no teclado Natura também existem várias formas delicadas de abordagem nessa situação. Então, assim, olha só o quanto que a Natura vem facilitando a nossa vida para que a gente se posicione como uma empresa com ética, com respeito, com delicadeza, mas que a gente cuide da nossa empresa. E tanto que a gente vai usando o teclado e lendo ali, que aquilo vai internalizando e você vai passando a adquirir aquele vocabulário. E numa situação que você não tiver no teclado, que tiver com a cliente aqui na tua frente, você vai recordar daquelas palavras que você leu naquele teclado e vai poder utilizar
então, né, no seu dia a dia, né? Incrível. Então, e tudo isso, Dani, tem treinamento. Então, a gente tem treinamento de teclado, a gente tem treinamento de Natura Pay, a gente tem... E você comentou de umas bonequinhas, né? Até para fazer com forma engraçada a gente tem. Tem as bonequinhas também, que a gente vai criando um clima, né, amistoso. Gente, tá tendo um barulho lá na minha cozinha? Olha eu aqui na live. Eu vou dar uma olhada, porque eu tô com medo de ter deixado alguma coisa ligada. Segura aí, Dani. Tá. Então, eu vou voltando aqui falando das causas, né, gente? Então, uma das causas também, a gente fala que dívida tem... Parece que tudo começa com um D, né? As pessoas geralmente entram em dívida por causa de um desemprego, por causa de uma doença, por causa de divórcio. Tem isso, né? Então, assim, tem muitas causas que são as causas, vamos dizer, principais, né? Que você olha e fala, eu tô devendo porque eu fiquei desempregado. Só que, tudo bem, essa é a causa principal. Mas, peraí, por que você tá com tanta dívida e com tanta dificuldade? Geralmente está ligada ao quê? Ao fato de não ter uma reserva para te equilibrar no momento do desequilíbrio. Entende? Então, tudo passa pela organização, pelo planejamento, pela nossa planilha lá que a gente falou, que vai fazer essa estruturação para você enxergar. Você vai olhar o gráfico e vai falar, agora eu entendi o que aconteceu aqui na minha vida. Então, tudo parte daí. Se você tiver organização, você vai começar a ter um outro olhar, né? E aí você falando, não, eu não posso mais ficar fazendo esse monte de parcela na lojinha tal, porque não está cabendo aqui no meu orçamento. Eu não tô. Então, assim, fazer um consumo consciente daquilo. Você vai deixar de consumir? Não. Você vai começar a ter a consciência e falar, não, peraí, vou juntar um dinheirinho para a gente comprar as roupas nesse momento, vou fazer isso, entendeu? Você começa a mudar a sua postura, né, perante o seu consumo. E aí as coisas começam a ter resultado, né? E sabe o que você falou? Toda hora eu conecto aqui, né, Dani? Uhum. Por exemplo, essas coisas de emergência que a gente não tá contando, né? Uhum. Então, eu comecei a tomar um remédio que eu preciso de 4 comprimidos por dia. 2 de manhã, 2... São coisas assim, gente, do dia a dia. Aí você vai lá, compra lá uma caixinha, né? E eu nem fiz as contas da primeira vez. Fui lá, comprei uma caixinha. Tinha 15 comprimidos. Eu falei, nossa, mas esse remédio acaba demais. Eu não tinha me atentado que, gente, eu precisava de 4. Quanto que vai durar uma caixinha, né? Aí eu ia lá e comprava outra. Aí eu ia lá e comprava outra. E eu nem estava tendo a noção do quanto que isso representava no meu orçamento de casa. Quando eu fui para a planilha, até planejar. Gente, peraí, quantas caixinhas que eu vou precisar disso? Então, pensa bem, se eu tô precisando de 4, são 120 comprimidos. Uma caixinha não vai dar mesmo. Então, eu preciso de muitas caixas, né? Preciso, acho que, de 8 caixas, né? Então, que custa aí... 8 não. Ai, gente, precisa aí de algumas quantidades de caixa. Vou fazer conta agora, não. Só sei que eu calculei, pelo preço da caixa, R$400 eu gasto com esses comprimidos. Quer dizer, então, se eu tenho no meu orçamento, se ele já tá apertadinho, então eu vou ter que fazer escolhas. Esse remédio é importante. Não tem lá naqueles né, de pegar grátis. Não tem. Esse aí não é de grátis. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo hoje? Né, o que eu tenho que eu vou ter que abrir mão por algo importante, né? Que eu preciso tirar no meu orçamento R$400, né? E aí, enquanto isso, eu vou desenvolver para trazer mais dinheiro para eu voltar a fazer aquilo que eu precisei tirar, né? E se eu tenho a reserva também, se na hora não dá para tirar em nada e eu tenho a minha reserva, eu vou lá e ele vai cobrir enquanto eu faço meus ajustes. Né? Então, olha como muda quando você tem essa visão de controlar as suas contas, né, Dani? Porque é exatamente isso, Dri. Às vezes a gente fala assim, mas ué, trabalhei tanto e eu não vejo dinheiro, tô até devendo, E aí você não sabe de onde é. Quando você mapeia, você fala, eu entendi. É aqui que tá indo muito dinheiro. E aí, de repente, você tem uma farmácia, você fala, eu vou começar a procurar esse remédio em várias farmácias. Vai que tem um desconto, vai que tem um programa de fidelidade, vai que tem cashback na internet, vai que tem tudo isso que a gente pode começar quando a gente vê que aquilo está interferindo dentro do nosso orçamento. Vamos buscar as opções, vamos ver o que tem, entende? Porque aí a gente começa a ter essa consciência de um consumo que realmente interfere na nossa vida
e a gente precisa dele. E qual é a melhor forma de fazer com que ele faça parte? E aí a gente vai buscar. Se não está sendo suficiente o valor que a gente ganha, a gente tem que buscar formas de otimizar o nosso trabalho ou gerar mais rendas, né? Também. Isso mesmo. Bom, Dani, acho que a gente já deu, né, uma explanada aí a respeito de, pelo menos, da pessoa ficar atenta a essas coisas, né, alguns exemplos. Mas e agora? A pessoa já tá na dívida, né? A nossa live é saia da dívida. Saia da dívida, né? Eu tô com dívida, não tinha todo esse cuidado e alguma conta vai ficar para trás, porque não tem. Não, no momento, eu não tenho. O que eu faço? Vamos lá, agora, gente. Vamos lá. Olha, então o que acontece? O primeiro passo é a gente olhar para as dívidas. É um passo doído, dói no coração, mas a gente precisa. Quanto mais a gente adiar esse momento, cada vez vai ser mais difícil a solução. Então a gente foca no primeiro momento em fazer essa lista. Quais são as dívidas que eu tenho? Todas. Pega lá seu caderninho, sua planilha, coloca a dívida. Ah, tô devendo pro cheque especial. Liga lá. Quanto que é meu cheque especial? Qual que é a dívida real do meu cheque especial? E quanto que é juros, multa e tudo mais? Por quê? Porque vai chegar a hora que você vai ter que negociar esse cheque especial. Então você tem que conhecer sua dívida. Você tem que ter intimidade com a sua dívida. Não tem jeito. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Então é cartão? Qual que é o valor principal? Qual que é o valor de multa e juros que vocês estão me cobrando? Fazer esse mapeamento da sua dívida. Para que você possa, depois, se você está num volume de dívidas gigantesco, já não sabe mais o que fazer com aquele cheque especial, para que depois você consiga negociar. Então, a primeira coisa, lista de dívidas, né? Fez a lista das dívidas, agora nós vamos por prioridades. Não é jogar assim, não, né? Tipo assim, faz a dívida e o que você conseguir pegar, você paga. Sim, Dani? Não pode. Então, assim, a gente fez essa listinha, Dri. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com os meus clientes é assim, fez a lista. O cliente, ele volta para a sessão, Dri, geralmente muito triste. Até deprimido. Ele volta triste, ele já tá... Aí ele vê o tamanho do negócio. Com vergonha também, né? Tem aquela parte da vergonha e tudo isso não vai ajudar, né? Não. A culpa, o medo de não conseguir pagar. E aí ele já não dorme mais, ele não trabalha bem, ele não tem humor, porque a vida para ele tá sem graça, ele não sabe mais o que ele vai fazer. Então existem vários problemas que a dívida traz. De relacionamento dentro de casa, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido. Vixe, o negócio vai ficando feio. E aí a pessoa às vezes entra nesse processo de culpa e de falar assim, eu não vou conseguir. Então a gente tem que falar assim, olha, você não é a dívida, você está com uma dívida. É diferente. Você é uma boa pessoa, você quer pagar a sua dívida. Então, não entre em pânico. É isso que o sistema gosta, do pânico, né? É isso que o banco gosta, do seu desespero e tudo mais, porque é aí que ele ganha. Então, agora é a hora de centrar, é a hora de olhar para a sua dívida. Tomou consciência por que você chegou naquela dívida? Ah, eu fiz isso, eu fiz uma festa lá que nossa, eu nem tinha dinheiro, fiz a festa, fiz a viagem, não podia, não planejei minha vida. Então, você chegou, conscientizou, primeiro passo, conscientizou. Por quê? Porque se você não conscientizar da dívida, daqui a pouco você paga a dívida e vai fazer outra. Porque não está consciente. E Dani, aqui a Cida até colocou assim, ó, eu não fazia nada disso, achava uma bobeira e mesquinhez, mas fiz hoje, vejo a diferença disso. Consegui controlar e investir R$1.000. Ai, que alegria, meu Deus! E uma das coisas mais alegres é quando a gente consegue encaminhar uma pessoa da dívida para o investimento. E todos nós podemos chegar nesse ponto, se a gente quiser estudar e clarear a mente, tá? Porque existe todo esse sistema financeiro aí e a gente vai clarear. Então, vamos para as prioridades, né, Adri? Chegou lá. Tem alguma dica de... Porque assim, eu tô aqui na situação para você, Dani, que eu não vou conseguir pagar todas as dívidas. Então, eu quero saber o que eu faço. Tem alguma dica de prioridade? Tem sim. Ó, então, o que a gente começa a trabalhar, Adri? A segurança da pessoa. O que envolve a segurança da pessoa e da família da pessoa?
os gastos essenciais, a água, a luz, né? Telefone, telefone não, né? Mas assim, tem gente que trabalha com telefone, né? Mas a gente primeiro pensar em segurança da família. Eu tenho que prover a minha família. Então, agiota, tem gente que tem agiotas e envolve a segurança da família. Então, a gente tem que ter, sim, essa preocupação. Então, primeiro nós vamos na segurança. Porque tem gente que fala assim para mim, Dri, eu vou deixar de pagar o condomínio, vou deixar de pagar a luz, vou ficar pulando esse negócio da luz, e nananã. E a pessoa vai lá pagar o cheque especial, porque todo mundo falou na internet e na televisão que tem que pagar os juros mais altos. Aí a pessoa fica desesperada, porque ela deixa de pagar aquilo que ela não pode deixar de pagar. Porque se ela... Sabe que eu tinha esse pensamento, Dani, e até ontem, quando eu comecei a falar com você. Gente, que assim, paga os juros mais altos, porque, né, você, pelo menos você é livre disso. E olha, pois é. Gente, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu pensei, de verdade, eu ia escolher o que tá lá, claro. O básico, assim, mas na minha mente, a primeira coisa, paga o juro mais alto, né? Me contem aí vocês no comentário o que vocês acham, Mas e aí? Se eu não vou pagar os juros mais altos, o que eu faço, Dani? Então, assim, a gente tem que entender que primeiro a gente vai pelas prioridades da nossa subsistência. Então, tem gente que fala assim, eu não vou pagar o condomínio. Aí você acha assim, ninguém vai me despejar. Mas espera aí. O condomínio, se você, dependendo do estatuto do condomínio, se você ficar 5, 6 meses, ele já vem com cartinha extrajudicial para você. Então, isso são coisas que você tem que prestar atenção. A gente vai ficar deixando de pagar boleto da Natura? Peraí, é a minha fonte de renda. Então, peraí, eu preciso ter estratégia para pagar aquilo que me dá subsistência, né? Porque se eu criar uma dívida muito grande de boletos na Natura, vai ficar difícil eu negociar, vai ficar difícil eu ter quem me dá, é a fonte do meu dinheiro. Então, eu não posso, isso é prioridade. Prioridade, segurança e aquilo que te provê, que é, no caso que a gente está falando com consultora, os produtos que vão te prover, né, Dri? Então... só complementando aqui com uma informação, por exemplo, quando se refere a um boleto da Natura, né, às vezes você tem vários picadinhos, aí você tenta pagar um, você tenta pagar outro. Existem formas de negociação na Natura também, que você pode juntar todos esses boletos e parcelar eles, né? Então, e você pagando a primeira parcela, você já vai entrando em condições de continuar o seu trabalho. Como também usar o espaço digital para levantar renda, porque lá é tudo pago. Você não precisa usar seu crédito. Se você está em débito, você pode utilizar o seu espaço digital, né? Porque ele não pega o seu crédito de consultora. E se você está bloqueada sem fazer pedido porque está em débito, no espaço digital você pode fazer. Né? Porque você vai mandar o link direto para o cliente, ou o cliente vai te pagar e você vai pagar lá o link. Vai vindo dinheiro, você vai fazendo a sua reserva daquilo que você consegue negociar na Natura. Você liga lá, putz, mas mesmo assim eu não tenho. Então você já tem uma ideia do que você precisa ter. Então você vai trabalhar, ter esse dinheiro, vai guardando ele, é mais ou menos assim, né, Dani? Você vai explicar mais direitinho, que eu tô falando por alto. Depois você liga para a Natura de novo porque agora você tem dinheiro para negociar. E é muito importante também você manter o contato com a líder, porque às vezes tem plantão de negociação. Olha que bom. Onde eles dão uma condição especial para pagar aquela dívida. Então, enquanto não chega essa... Você liga para a líder e ela fala, não, ainda a gente não está com plantão de débito. Mas vai ter, gente. Então, o que você faz? Você vai juntando um dinheiro para você, quando tiver, você já tem como negociar. E não assim, enquanto não tem, então vou fazer outras coisas. Não, vamos guardar, porque um dia vai chegar. É mais ou menos? Me conta aí. Isso mesmo, Dri. Então, assim, tem essa parte também, né, das negociações, né? E para isso é muito importante que você saiba o seu poder de negociação. Se o seu orçamento está no 0 a 0 ou devendo, então você tem que trabalhar no seu orçamento. Tem que falar, não, o que eu vou reduzir, eliminar ou diminuir dentro de cada item do meu orçamento para que eu faça sobrar. Porque se eu estou na dívida, eu vou ter que gerar dinheiro. Então, num momento, eu vou ter que ter esse processo todo de administração, às vezes fazer alguma coisinha ali para diminuir mesmo, e o que fazer para melhorar.
né? E aí você vai começar a fazer o quê? Uma reserva para quitar suas dívidas. Isso é muito importante, porque o que acontece muito com as pessoas endividadas, Dri, e aí por isso que eu te falei que elas vão para de juros mais altos, aí ela chega lá pro gerente, o gerente fala, não, fica tranquila, eu vou te fazer aqui, ó, vou parcelar uma conta de 5.000, vai para 10. Tudo bem, mas ela quer se livrar daquela sensação horrorosa de devedor. Aí ela fala assim, eu dou um jeito. Vai, faz aí que eu dou um jeito. Mas aí o que acontece? Ela não sabe se aquela parcela cabe no orçamento dela. Geralmente não cabe. Geralmente não cabe. Aí passa um mês, ela corre, ela consegue. Aí quando ela vê, ela não está conseguindo pagar mais aquele empréstimo de novo. Aí vai indo a bola de neve. Entende? Então, qual que é a orientação? Que a gente comece, mas quando for fazer as negociações, saiba o seu poder de parcela ali do seu orçamento. Senão você vai continuar na bola de neve da dívida, né? Então, a gente falou que a gente precisa ir para as essenciais, porque a gente tem que prover a nossa família. Depois, quais são as próximas dívidas que a gente tem que tem risco? Vamos falar de alto risco. Aquelas que têm bens envolvidos. Então, se você tem um financiamento imobiliário, isso sim é perigoso deixar, tá? Porque realmente o bem é a garantia. Por que os juros é menor? Porque é o bem que é a garantia. Então, se você tem um financiamento imobiliário da casa que você mora, o carro que você anda, não pagou? Vai perder. Então, a gente tem que focar nisso, né? A gente tem que focar essenciais, depois os que têm bens de garantia, e aqui eu queria fazer um adendo também, Dri, para as pessoas ingênuas no sentido de ser fiador. Ser fiador é um grande perigo, infelizmente, né? Então, cuidado, cuide do seu nome. Eu sei que é muito difícil isso, a gente falar não para alguém, mas a gente tem muitas pessoas endividadas hoje, porque emprestaram o nome para muitas coisas. E às vezes até o cartão, né? Tem gente que empresta o cartão. Menina, vira uma bola de neve na vida da outra pessoa que não fez a dívida. Ó, eu tenho um cartão que eu tenho a adicionar ao meu filho, só que eu ponho um limite. Uhum. Sabe aquela coisa assim? Tá, vou colocar, se bem que meu filho nem precisa, acho que eu que preciso de limite. Mas assim, vamos pegar uma situação, né? É. Então, coloca um limite onde, sabe, não, eu vou dar essa oportunidade de gastar até tanto. Uhum. Porque se acontecer, porque a responsabilidade, ele sendo adicional, é minha, se ele não pagar. Isso. Né? Não é assim, ele tá pagando o cartão dele, mas a fatura é tua. Uhum. Ele pode até pagar, né? Que eu tô trazendo assim do meu filho, mas tá tudo direitinho, mas só para ter ideia, porque a gente às vezes não sabe falar não para filho, né? Para irmã. Então, se você tá numa situação que você precisa de alguma coisa, põe lá. No banco existe você limitar o quanto que pode ser utilizado daquilo, e você vincula com a sua reserva. Olha como fazer as coisas conscientes. Você pode se colocar à frente a elas, né? Fazer com segurança. E aproveitando também, Dani, tem uma perguntinha, tem uma colocação da Lívia aqui, falando assim, ó, eu sou MEI, mas me enrolei um tempo atrás e fiquei com dívidas do MEI. Uhum. Agora pago uma atrasada e uma atual, mas às vezes quero desistir. Você acha que é válido ser MEI? Por quê? Estou pensando em cancelar. Então, e aí, Dani? A gente precisa ver o que levou à dívida, né? Porque ser MEI tem muitas vantagens, tá? Na parte do seu INSS, na parte de impostos e tudo mais. Então, ser MEI tem muitas vantagens. Então, o que levou à dívida? E esse é o grande questionamento que você precisa fazer, né? Deu algum problema? Não é o problema ser MEI, o problema é aonde que virou o bolo ali, né? E esse é o trabalho da consciência. O que aconteceu? É claro, acontecem coisas na nossa vida, mas a gente vai ter que buscar essa solução. E eu não vejo ser MEI uma coisa negativa, desde que você se responsabilize bastante por entender o que é ser MEI e as grandes vantagens que ele tem. E responsabilidades a gente vai ter sendo pessoa física ou sendo MEI, né? No MEI, você está formalizando a sua empresa, pessoa física, vamos dizer assim, né? Sendo uma pessoa formalmente assim, com vantagens. Então, eu não consigo ver problemas em ser MEI.
Mas o que eu indicaria, né, no caso, é você fazer essa avaliação e não desistir, né? Não desista de coisas boas, porque a gente precisa focar na solução do problema, né? E não na causa. Ah, será que foi o MEI que me causou isso? Não, provavelmente não, né? O que foi a grande causa provavelmente foi esse desconhecimento, essa falta de planejamento, e que todos nós passamos em algum momento, e que quando a gente toma consciência, a gente vai ter um novo caminho. Não desista, não desista dos sonhos, não, e de ter esse MEI, de ter coisas boas para você. Procure um caminho. Esse é o foco lá na solução. Já tem um pedido sobre live de MEI, né? Porque assim, eu também não sei profundamente, mas a gente pode chamar uma pessoa aqui para falar de MEI. Mas assim, existe, quando a gente paga MEI, a gente tem aqueles direitos do INSS numa taxa menor, né? Uma consultora me procurou uns 3 dias atrás, porque ela fez uma venda grande para uma empresa e agora ela precisava dar nota para a empresa. Então, se você é MEI, você consegue emitir essa nota e apresentar para essa empresa e vender em grande quantidade. Então, quer dizer assim, se você está aqui na consultoria Natura para que ela seja uma empresa de sucesso e fazendo parcerias dessa forma, o MEI nesse momento vai ser importante para você, porque se você não é, você acaba perdendo isso. Então, assim, como a Dani falou, né? Vamos trabalhar nessa solução, não desista, vamos vender mais, vamos criar oportunidades aí de trazer dinheiro, né? Vamos fazer essas negociações com consciência. Já vimos que não é para sair quitando dívida de juros altos, então começa lá com a segurança, paga lá sua água, seu condomínio, que você pode, né, se retirar, tirar o seu apartamento ou sua casa. IPTU também, hein, Dani? E aí? Porque tem uns IPTUs por aí. Como é que fica isso? É verdade. O IPTU também é uma conta muito renegada. As pessoas falam, não vou pagar, não. Tenho aqui, mas não tá, tô apertado, não vou pagar. E vai deixando, né? Esse tipo de dívida vira uma dívida ativa lá na prefeitura, que sim, eles podem entrar contra você. Então, assim, depende muito da prefeitura, mas o que é bom a gente falar? É a dívida mais fácil de você pagar, porque eles têm todo um esquema dentro da prefeitura, se você deve IPTU, para você conseguir negociar com juros baixíssimos, ou até às vezes tiram os juros, dependendo da negociação, para que você consiga não ter esse problema. Então, não acho que IPTU é brincadeira, porque IPTU também diz em relação à sua segurança. Então, a gente pagou essencial, a gente pagou as parcelas de coisas que podem ser tiradas, bens que custamos para ter e podem ser tirados. Agora, gente, outra coisa, só mais um adendo, que às vezes a gente compra um carro e não está cabendo aquela parcela lá. Depois que você fez seu estudo ali, você viu que não cabe, certo? Gente, tudo bem dar um passinho para trás para não dar 2 para frente depois. Não vamos fazer disso o desastre da nossa vida. Às vezes, a gente precisa olhar com consciência o nosso planejamento financeiro e ver que a gente tomou algumas atitudes antes que não cabem dentro do nosso orçamento. E tá tudo bem. O importante é isso. Eu vou ter que entregar meu carro. Se for o caso, de forma consciente, você já viu que isso está dificultando você sair das dívidas? Se for o caso, faça, né? E não fique se martirizando. Dê um passinho para trás, se organize, que daqui a pouco você vai comprar o seu carro de uma forma consciente, sem se endividar e tudo mais, né, Dri? E tem outras coisas também, por exemplo, às vezes é um pacote em casa, com Netflix, ou um pacote lá da Vivo, que tem um monte de vídeo, né? E aí a gente, às vezes, nem para olhar isso. Que existe ali uma possibilidade de redução, né? De ficar ali, se trazer filme. Será que o filme, assistir esse filme, vai me... Às vezes a pessoa fala assim, se eu não vou ter direito de ver um filme, às vezes ali é para fugir do problema, né? Então, assim, quanta coisa, se tiver a família envolvida para a gente cuidar dessa dívida, em vez de estar todo mundo olhando filme, tem tantas coisas que a gente pode fazer junto com a família, proporcionar um momento com a família, jogar, né, um joguinho ali de cartas, né, com a família.
né, um jogo lá, aquele banco imobiliário, até para já começar a instituir a finança dentro de casa. Esse relacionamento até que tem se perdido muito, né? Isso. Então, assim, poder estar junto naquele momento do filme, ligar para uma amiga, fazer uma ligação assim de WhatsApp, né? Conversar, tomar um cafezinho. Então, assim, trocar essas coisas para não ficar aquela coisa, gente, mas eu mereço, sim, a gente merece. Mas com conceito tem muitas outras coisas legais, né? Eu já trouxe aqui um livro, já falei aqui de um livro que tem um cachorrinho assim, olhando uma florzinha indo embora, indo embora, indo embora, que ela tá numa baleia, chorando, e atrás tem um monte de flor. Quer dizer, às vezes a gente se prende naquele filme que vai, naquele pacote de filmes que vai ter que tirar, e não vê outras coisas que a gente pode pôr no lugar muito mais saudáveis, né? Ou aquela comida, aquela saída com a família, pode fazer uma comida em casa, colocar todo mundo junto. Tem uma tia minha que ela, todas as refeições, todo mundo vai junto, um pica, um isso, um aquilo, um lava, um faz, um põe a mesa. Quer dizer, olha só o momento com todos juntos ali naquele momento, né? E onde comprando, você acaba, né, economizando ali algumas coisas. Bom, e aí também tem as análises, né? Dependendo de quanto que você vai fazer, aí a gente pode trazer outras dicas também. Mas foi muito então, bom. É essa conscientização, né, que faz. Mas ficou aqui uma coisa na minha cabeça. Ai, não vai pagar a dívida. E aí, gente, o que eu faço com isso? É dívida? É dívida. Conta um pouquinho mais, Dani, porque eu quero pagar minhas contas. Exatamente. Então, você já viu que tem uma sequência. Por quê? Porque a gente tem que pensar no ser humano. Depois vai ter a parte assustadora dos juros altos, do cheque especial, do cartão. 5 virou 10, virou 15, virou 20. O que que acontece? Dentro desse sistema financeiro, por que que os juros são tão altos, né? Tem dois motivos. Porque ele não tem garantia que você vai pagar. E aí existe um depósito compulsório que o banco tem que fazer para tudo que ele empresta. Então, um pouquinho de tudo, ele tem que fazer um depósito lá, que é o PDD, que a gente chama, que é uma provisão para devedores, assim, né? Que o banco tem que fazer. Então, ele tem uma análise lá de você. Chega uma hora que a sua dívida, para ele, nem é tão interessante, porque ele está tendo que depositar esse dinheiro lá. Isso é uma exigência do Banco Central, né? Então, chega uma hora que a sua dívida não é muito interessante. E ele até vende a sua dívida. Entende? Ele vende. Por isso que tem aquele monte de gente te ligando, as empresas de cobrança. Ele vendeu a sua dívida. Nesse momento, é o momento... Gente, não estou falando para todo mundo fazer isso. Só estou explicando o sistema para que vocês entendam como o sistema funciona. Quando já está lá, e pode ser que aqui na live tenha pessoas que já estão recebendo as cobranças incessantes, de ameaça, porque essas empresas também ameaçam. O que que acontece? É o momento que você fala assim, calma, respira, ninguém vai te tirar nada, não tem nenhuma garantia ali. A única coisa que realmente dizem nome sujo, eu digo que você não tem nome sujo. Você tem lá o Serasa e os órgãos de proteção do seu nome para te proteger de você mesmo. Porque muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. E aí você vai pegando mais coisas e vai se enrolando mais. Então, não enxergue o nome sujo, o Serasa, as coisas como coisas ruins. Enxergue como uma proteção para que você consiga se equilibrar nesse momento para quitar a sua dívida. Então, na hora que está nesses juros altos, já tem gente te ligando, você já está desesperado sem dormir, para tudo e fala assim, eu vou fazer a minha reserva de quitação. Por quê? Porque não adianta você negociar uma coisa que você não tem capacidade de pagar. Não tem como. Você só vai se enrolar mais. Então, para e faz a sua reserva de quitação. Essa reserva você vai fazer que jeito? Com tudo isso que a gente falou, otimizando seu negócio, né? Reduzindo, eliminando coisas que você não usa e vai fazer essa reserva. Quando você tiver um valor, e aí você tem que o quê? Conhecer sua dívida. Valor principal, porque é em cima desse valor que você negocia. Os juros e as multas que vão estar lá vão reduzir na negociação. Então, por isso que você tem que saber sobre a sua dívida. Eu tenho que ter consciência dela. Qual é o teu devo mesmo? Chama memória de cálculo isso. Eu quero a memória de cálculo na hora que for ser questionado. Aí eles começam, opa, aquela pessoa ali está... Então, é o valor
principal, não assim, quanto que tá com juros, porque isso é desanimador, né? Muito, porque A geralmente... gente pega o quanto que era para pagar sem juros, focar em cima disso. Isso, então, por exemplo, assim, eu devo 5 mil, mas já tá 25. Então, peraí, 5 mil é o meu principal. É óbvio que você não vai pagar 5 mil, né? Você vai pagar mais, mas você já sabe da onde você tem que partir. Da onde que você tem que fazer essa reserva de quitação? A partir da onde? Não, da minha dívida de 5 mil. É óbvio que eu vou negociar isso. Pode ser que eu pague menos, pode ser que eu pague mais. Por isso que tem os feirões do Serasa, e as pessoas conseguem fazer grandes negociações, né? Então, mas para você negociar, você tem que ter dinheiro. Sem dinheiro você não negocia, você só se enrola. Então, precisa fazer uma reserva de quitação para acabar com esse problema dos juros altos, né? E pode falar, Dani, sabe que para mim é uma novidade isso, porque assim, novidade no sentido dessa reserva da dívida. Menina, isso aí nunca passou na minha cabeça. Porque assim, eu pensava assim, eu tenho dinheiro, você tem aquele dinheiro, vai lá e paga. Você tem dinheiro, vai lá e paga. Como é que eu vou pegar esse dinheiro guardar e vou guardar, sendo que eu tenho dívida e o juiz está correndo? Não, isso para mim foi algo assim inédito. De eu pegar e vou guardar esse dinheiro, onde eu vou fazer o meu poder de negociação. Ai, gente, isso para mim foi incrível. Vocês acharam também? Conta aí para mim nos comentários. E outra coisa, teve uma treinadora aqui, a Giz, falou que ela emprestou também, ela acabou entrando numa dívida porque emprestou o cartão. Então, aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que ter esses cuidados, né? Melhor sofrer dizendo não do que sofrer com a dívida. Então, assim, isso é muito, muito legal, Dri, a gente falar, porque essa é a consciência que a gente tem que desenvolver, porque senão a gente vai continuar fazendo o que os bancos querem. E a gente não vai desenvolver uma paz financeira enquanto a gente não entender que o sistema financeiro funciona assim e que a gente pode reverter isso. Então, toda dívida tem como você paga. Não existe, porque o credor, ele quer receber. Ele quer receber. Então, vai chegar um momento que você vai conseguir quitar essa dívida. Não adianta desesperar, achar que está escrito aqui Serasa. Não tá. Não? E uma coisa, assim, focando aqui um pouco nas consultoras, né? Então, enquanto ela também está fazendo guardando esse dinheiro, né, do poder de negociação, ela não precisa ficar parada. Ela vai lá no espaço digital e atende os clientes ali com ela, prestando só atenção no tempo que ela pode ficar. Porque assim, ó, aí fala assim, mas se eu tô inativa, eu vou perder meu cadastro. Os pontos do espaço digital contam para ela ser ativa. Então, ela tem que fazer até o ciclo 5, com 30 pontos, ela já é ativa no ciclo pelo espaço digital. E a partir do ciclo 5, eu não sei, mas se, por exemplo, acabar isso de 30 pontos, o que ela tem que fazer é de 40, 50 pontos no espaço digital. Então, mesmo que ela esteja como débito na consultoria, ela consegue ser ativa pelo espaço digital, ela consegue atender os clientes para fazer a reserva dela, para fazer essa poder de negociação. Ai, gente, isso aqui tá muito chique. Muito legal. Tá animador, não tá, gente? E é verdade. E aí, Dri, o que acontece? Então, tem essas dívidas de juros altos. Então, a gente trabalhou com despesas essenciais, dívidas com garantia, as dívidas de juros altos e tem as dívidas de juros baixos, né? Então, aqueles crediáriozinhos, aquelas coisinhas lá que também não tem um poder de risco muito grande para você. Então, você vai ter que fazer a sua lista de dívidas com essa consciência, né, dos valores dessa dívida e começar essa ordem de prioridades aí para que você consiga sanar, tá? E tem algumas coisas que acontecem, tem gente que chega para mim e fala assim, Dan, mas sabe o que acontece? O meu salário cai na conta e o banco já pega tudo, eu não tenho como fazer isso. Aí eu vou te falar uma coisa, tem um negócio que chama portabilidade. Você tem o direito de tirar o seu salário de uma conta e levar para outra. E aí você faz o quê? A blindagem do seu salário. E aí você pega de novo o poder para sua mão de negociação, que antes você não tinha. Porque lá, se fosse para cair o salário e quitar alguma coisa, tava bom, mas não quita.
você só paga juros para eles. Se você for olhar o principal, você não tá pagando o principal, você está pagando o quê? Juros sobre juros, sobre juros, taxa sobre taxa. Então, aquele seu salário foi comido para pagar juros. Então, quando você tem de novo o poder do seu salário na sua mão, você começa o quê? A estruturar a sua quitação. Então, tem todos esses detalhes, né, que a gente tem que estudar. E se você hoje está numa situação que você não consegue sair, procure um profissional. Procure uma pessoa para te ajudar. Não se desespere. Não entre num agiota desesperado e tudo mais. Porque é uma questão de vida, de segurança. E toda dívida tem como você paga. Olha, e assim, como que o conhecimento ela vai nos ajudando a tomar decisões, né? E existem várias outras coisas, várias outras ferramentas que a gente pode, então, dar uma blindadinha, né? Para a gente poder pegar esse fôlego. Então, tem a portabilidade do salário, se você recebe aí um salário de conta, que aí você já tem esse dinheiro. Tem para você ir resgatando, né? Guardando um dinheiro para poder negociar. Nós temos também o espaço digital aqui focando na consultoria Natura, que você consegue continuar a vender e ser ativa no ciclo. Além disso, tem outras coisas, né? Outras coisas que você pode fazer para levantar o dinheiro. E a gente pode trazer nas lives aqui também, hein, Dani? O que você acha? Eu acho que isso é ótimo, acho que ajuda todo mundo. Eu já aprendi tantas coisas com as pessoas, trocando essas ideias, né, para melhorar a minha consultoria. Então, eu acho, assim, vai ser válido a gente trocar essa ideia, viu, Dri? Ai, que bom. Ó, tem aqui um comentário da Rosana falando assim, com todas essas dicas, vamos sair daqui com consciência e tomar cuidado antes de fazer dívidas. Então, foi o que a gente começou a live, né? Primeiro, cuidando do que nos leva a fazer essas dívidas, né? Qual é a falta de atenção que nós estamos tendo no nosso dia a dia que está fazendo viver esse tipo de situação. E depois, então, frente à realidade, né? Não, poxa, eu já tô na dívida, né? Então, o que eu posso fazer? Existem muitas possibilidades, tem profissionais. Nós temos um grupo também, né, Dani? Vamos reforçar aqui. Existe um grupo, nos peça no direct, que a gente coloca você nesse grupo, onde você pode tirar essas dívidas. A Dani tá ali, né? Que ela é uma educadora financeira, ela sabe do negócio, né? Tô aprendendo muito aqui com ela. E vocês também podem aprender. Então, façam parte lá do grupo. Nossa live tá acabando. Ai, com dor no coração. Mas olha aqui, mais um comentário só pra gente não deixar ela sem resposta. A Ana comentou, tentei negociar com o meu banco e o valor triplica, então deixei na mão de Deus. Então, ela acabou entrando mais no finalzinho, o que a gente comentou, Ana. Esse tipo de juros, de cartão e tudo, a gente precisa fazer uma reserva primeiro, para depois a gente depois entrar em contato e trabalhar o dinheiro principal. E não o montante com os juros, né? Então, você vai trabalhar aquela parte, onde muito, dependendo, né, da situação, essa dívida já até foi vendida para outra empresa, aí você vai ter que até falar com outra empresa e ali fazer negociação. E para fazer negociação, a gente tem que ter dinheiro. Então, e aí, essa mentalidade para mim, esse é o pulo do gato dessa live. É que, não é, eu já juntei um dinheiro, eu não vou lá pagar. Juntei, ou se não, ai, gente, ó, só juntei isso, não tem condições de pagar, vou fazer outra coisa. Não, vai guardando, tem esse foco, para que você possa chegar no momento e falar, mas Adriana, eu vou juntar lá os juros. Não, foca no valor principal. Vai existir condições que você vai poder quitar a sua dívida. E um profissional vai poder te ajudar melhor a explanar tudo isso, porque a gente sabe que tem diversos tipos de dívida. Então, nós temos um grupo, que aí você pode ali comentar especificamente do que é, procurar a Dani também, e fazer todo um trabalho em relação aí de um planejamento para quitar essas dívidas, não é? Isso é verdade. Chegou agora o print. Vamos fazer um print, nos marquem. Só que a Ana completou assim, infelizmente, quando acaba os recursos, a gente recorre, né? Então, no sentido de... Ana, assiste essa live que você vai pegar segredos aqui para você se posicionar melhor e quitar essas dívidas. A Márcia comentou assim, não adianta comprar kits mamãe bebê porque está na promoção e depois ficar devendo um monte da Natura. Olha, que bom que você comentou isso, Márcia, porque é isso mesmo. O que eu faço? Vamos ter que prolongar assim 2 minutos aqui.
Falou com a Natura. O que acontece, gente? O espaço digital entrou para isso. Né? Então, você vai comprar ali naquele momento da estratégia de mães, ou o kit, né? Que não está nem na estratégia. Você tem lá o kit, compra uma quantidade que você sabe que aquilo lá vai voar, vai rapidinho, né? Ou que a sua reserva financeira dá conta de segurar aquele preço maravilhoso enquanto você vai buscando os clientes e fazendo o seu trabalho. E aí, se por um acaso vendeu mais que aquilo, porque a reserva que você tinha só cobriu uma quantidade e depois pediu, tem um espaço digital, gente, vai lá no espaço. Ai, Adriana, acabou. Pois é, acabou, vamos juntar mais reserva, porque agora você sabe que isso é um produto que atende bem seu cliente, para quando surgir uma promoção dessa, você investir mais, pegar lá a anotação de quanto você venderia, para poder já ter uma nova quantidade para pedir e ter a reserva para esperar você vender tudo. Tá vendo como é tudo uma estratégia? Tudo é pensado, né? Então, é isso mesmo. O espaço digital vai ajudar que você não tenha esse estoque na sua casa, né? Muito bom, lembrado. Compra consciente. Ó, querem participar do grupo? Então, peçam no direct aqui em cima. Ó, vocês podem seguir a Dani, podem me seguir. E aí, nos peça no direct. Isso. Odri, eu achei muito legal isso. A gente tem que ver, por exemplo, você está num momento de dívida, você está focando nisso hoje. E você vai ver a capacidade que você tem quando você começa a ter essa reserva de quitação, você tem um poder muito grande nas mãos e não sabe. Que você é capaz, sim, de criar reservas. E aí, você se estruturando, o seu próximo passo é o quê? Estruturar muito bem o seu negócio para criar reserva de oportunidade. Quais são as oportunidades desse ciclo que eu sei que eu vendo muito bem e que eu vou conseguir fazer uma reserva para isso? E aí eu vou ter mamãe e bebê num preço, ó, legal. Então, estruture isso, constrói isso na sua cabeça. Hoje eu foquei na minha dívida, estou resolvendo isso. Por enquanto, eu não tenho uma reserva de oportunidade, mas pensa sempre um pouquinho mais para frente, né? Pensa assim, qual é o meu próximo passo? A dívida é só uma etapa. Eu vou resolver a dívida. A próxima etapa é que eu quero ser tudo isso. Eu quero ser uma empreendedora que tem reserva de oportunidade e para eu poder ganhar mais. Porque a Natura possibilita isso, né? Que muitas outras marcas não possibilitam. Um potencial muito grande de você ganhar, né? E a linha Mamãe e Bebê, eu sou, assim, apaixonada. É o que eu mais vendo, é Mamãe e Bebê. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades dentro da Natura. Vamos usar e vamos pensar assim. Não pensa na escassez da dívida. Você vai resolver a dívida. Mas pensa no futuro. Nessa reserva que você fez de quitação, agora é a reserva de oportunidade, que você vai bombar, né, Dri? Olha só, nossa live está acabando. Se a gente não respondeu alguma pergunta, se a gente, né, passou alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente no direct. Lá a gente vai te dar o suporte, vai responder, vamos conversar, tá bom? E muito grata pela presença, adorei. Pronto, marquem as de todos. Olha, eu quero agradecer todo mundo que estava aqui com a gente, a Adri, que é essa pessoa tão especial aí que a internet me fez conhecer. É uma alegria demais ter você comigo, Adri. E assim, dizer, não desanime, não desista dos seus sonhos, não desista de resolver os seus problemas. Está tudo nas suas mãos, né? E tem pessoas para te apoiar. E a vida é muito mais do que a dívida, você é muito mais do que a dívida e tudo isso passa. E vai ter uma... Vamos usar a dívida como aquela alavanca para crescer. É isso que eu acredito, né? Que a gente sempre aprende com as coisas e é isso que eu quero para vocês. Eu queria muito saber se essa live foi legal, viu, Dri? Vou perguntar aí lá o que você aprendeu, né, nessa live que foi significativo. Verdade. Né? Olha, sabe que toda vez que eu vou postar a live, eu falei, nossa, eu esqueci de falar isso no final. Você que assistiu a live, coloca, eu vou postar a live, você coloca nos comentários. O que foi que você aprendeu na live? Gente, eu vou esperar, quero ver. Quem tá lá comentando.